Quando caminhei por colinas e vales para fazer a pesquisa para um novo reservatório, me disseram que aquele lugar era mau. Me disseram isso em Arkham. Como uma cidade muito antiga, cheia de lendas de bruxa, pensei que o mal fosse o que os avós contassem para os netos. Foi quando vi a mistura sombria de vales e costas ao oeste que abandonei o fascínio por qualquer coisa que não fosse aquele mal antigo. Eu sou o Marcelo e você acaba de entrar na sessão pós-créditos, então pega uma pipoca, se acomoda, porque hoje nós vamos fundir a nossa mente com uma cor alienígena indescritível. Escrito pelo lendário H.P. Lovecraft e publicado em 1927, A Cor que Caiu do Espaço é um conto narrado por um profissional que foi contratado para trabalhar num projeto de reservatório que vai inundar parte da cidade de Arkham. Ao chegar no local, ele conhece uma região conhecida como Charneca Queimada, que é um local de mata estéril onde nada cresce. Curioso para descobrir como aquilo ficou assim, ele vai conversar com o morador local, M. Pierce, um velho meio doido que conta a história de uma cor que caiu ali, contaminou o solo e a mente dos moradores e depois simplesmente desapareceu. O conto foi publicado na revista Amazing Store, focado em histórias de fantasia e contos de ficção científica. Ele foi muito bem recebido, mas não conseguiu furar a bolha na época. As obras de H.P. Lovecraft ganharam notoriedade nas décadas seguintes, mais ou menos ali nas décadas de 50 e 60, quando o horror cósmico começa a ganhar mais espaço e as suas obras se tornam um clássico da literatura. E hoje, vamos falar da releitura mais recente desse conto. Mas antes, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e dá aquela cuspida de alpaca no like. Bora lá! Lançado dia 7 de setembro de 2019, dirigido e roteirizado por Richard Stanley, A Cor que Caiu do Espaço começa com a narração que eu declarei um pedacinho para vocês no começo do vídeo, ambientando mais ou menos como vai ser a nossa história. Acompanhamos o hidrologista Howard Phillips, que foi enviado para fazer testes nos lençóis freáticos da zona rural de Arkham, muito próximo da propriedade da família Gardner, que por sua vez é formada por Nathan, aqui interpretado pelo Nicolas Cage, sua esposa Teresa e seus filhos Lavínia, Benny e Jack, além do seu cachorro Sam e de um pequeno grupo de alpacas que é o xodó da vida do Nathan. A vida comum dessa família vai mudar quando de repente no meio da noite um objeto misterioso cai do espaço exalando uma cor misteriosa. E aqui a gente tem uma grande diferença entre o conto e o filme, porque no conto essa cor é basicamente indescritível, é quase que impossível você saber qual cor é aquela. Você descreve de outras formas, como o cheiro que ela exala, a influência que ela tem no ambiente. E aqui no filme, como é uma obra visual, eles têm que escolher uma cor. E a cor escolhida foi o rosa, o roxo. Então é uma cor que vai variar entre essas, que é muito bonito e deixa o filme muito bonito também. Todos os membros da família vão se assustar, porque faz um barulho, tem uma explosão. Só que eles saem da casa, vão ali verificar o quintal e estranhamente todo mundo chega perto daquele objeto. Então, isso é uma ação bem estranha, né? Porque se cai alguma coisa desconhecida no seu quintal, você não vai olhar aquilo, chegar perto, tentar tocar. Mas enfim, eles percebem que aquilo é uma espécie de meteorito. Ele tá muito quente e tem um cheiro bem desagradável. Preocupado com a situação, o Nathan vai ligar para as autoridades, que vão chegar na manhã seguinte. Então a gente tem a prefeita, o xerife e o Ward indo até a propriedade da família para verificar o que aconteceu. O Ward fica preocupado se aquilo pode causar uma contaminação, então ele pergunta se mais alguém vive naquela propriedade e somos apresentados para o Ezra, que é um velhinho muito estranho que vive numa casinha improvisada ali dentro da propriedade dos Gardner. Só que ele não enche muito o saco, então o Nathan deixa ele viver ali. Visitando esse cara, o Ward percebe que a água tá bem gordurosa, então ele pega uma amostrinha para poder verificar. Então temos uma cena muito boa, aonde de noite, numa espécie de acampamento de pesquisa, o Ward vai fazer os testes na água. Ele pega um teste de acidez e quando ele mergulha na água esse teste e depois tira, ele fica completamente roxo com uma luz incandescente. E a partir desse momento, ele começa a perceber diversas anomalias acontecendo nesse local. A gente tem, por exemplo, uma ilusão cromática, que é uma luz que ela passa ali brilhando no meio da floresta.
tem o smartphone dele que começa a falhar e o carro que começa a ligar e desligar sozinho. Então a gente vê os primeiros sinais da influência dessa cor alienígena, que vai influenciar principalmente na água, mas também influenciar na realidade, né? Criando ilusões, causando interferência no sinal do celular e de certa forma ali consumindo a bateria do carro. No dia seguinte, o meteorito simplesmente some, justamente quando um canal de TV escolhe fazer uma entrevista com o Nathan para contar para a comunidade o que estava acontecendo. E essa cena é muito engraçada, porque o Nathan tá um pouco bêbado, ele tá com o cabelo todo desarrumado e o objeto não tá ali. Então ele fica falando que alguma coisa caiu no quintal da casa dele e a entrevistadora fala que provavelmente ele viu um OVNI. Então o Nathan sai na TV como se ele fosse um completo maluco. Só que durante essa cena, a Teresa tá arrumando a janta, ela tá cortando alguns legumes. Só que ela começa a entrar num tipo de lapso e sem querer corta o próprio dedo fora. Então o Nathan pega sua esposa, pega o carro e corre com ela para o hospital. A partir desse momento, a gente tem uma escalada, um aumento de influência daquela cor alienígena sobre a propriedade dos Gardner e sobre a mente deles. Então, enquanto o Nathan e a Teresa estão no hospital, coisas estranhas começam a acontecer. Por exemplo, o Jack, ele passa o dia inteiro sentado na frente do poço, assoviando para alguma coisa que depois a gente vê que assovia de volta para ele. Isso faz a gente entender que o meteorito, ele saltou para dentro do poço e se esconde ali dentro agora. A Lavínia e o Benny também vão sofrer com essa influência. Eles ficam presos em loops temporais, ilusões, ficam doentes. Então, por exemplo, o Benny, que ficou responsável por alimentar e colocar as alpacas pra dormir, ele acha que ele faz isso, mas ele percebe que não fez e depois, sabe, ele fica meio preso. Ele não sabe direito o que tá acontecendo. Além disso, o Sam, que é o cachorro, ele é muito perceptivo e ele acaba ficando com medo e fugindo de casa. Quando o Nathan e a Teresa retornam pra casa, tá tudo aquela bagunça, tá de noite, o Jack tá fora de casa olhando pro poço ainda, as alpacas estão pra fora. Então o Nathan, ele começa a apresentar um comportamento meio explosivo, xinga os filhos, ainda mais por causa das alpacas. Só que a gente vê que ele começa a apresentar uma coceira no braço, que é algo que vai piorando no decorrer do filme. Além disso, a gente vê uma coisa muito estranha, que é um louva-a-Deus mutante saindo de dentro do poço. Então ele é rosa e possui asas de borboleta, mostrando que a influência da cor começa a aumentar e as coisas vão piorando. Na noite seguinte, o quintal deles já começa a apresentar diversas flores rosas ali perto. O Benny e o Jack, eles vão atrás das alpacas para ver se elas estão bem, mas no lugar das alpacas eles encontram um monstro aterrorizante. Parece que as alpacas se fundiram numa coisa só e começaram a desenvolver uma espécie de mutação bizarra. Elas começam a exalar uma energia cósmica e os dois saem correndo. Só que nisso, a Teresa estava preocupada com o Jack e corre lá pra fora, abraçando o garoto, e essa energia que estava exalando das alpacas acaba tocando os dois, dando início à sequência mais bizarra desse filme, porque enquanto a Teresa e o Jack se abraçam e a energia toca eles começam a se fundir, se tornando apenas um ser, metade Teresa, metade Jack, que fica meio que preso nas suas costas. A gente tem uma sequência muito triste, onde eles sofrem vendo aquilo que aconteceu, eles tentam dar um pouco de água para essa criatura, tentam dar comida, mas acaba que isso é bastante insuportável. Então o Nathan pega a espingarda dele, vai até o celeiro e ele é obrigado a finalizar as alpacas. E depois ele pega aquela criatura, que é uma fusão entre a sua esposa e seu filho, leva até o sótão e aparentemente dá 2 tiros, finalizando eles também. Voltando pro Ward, ele tenta avisar a prefeitura sobre a contaminação que está se espalhando pela água, mas independente disso, como o reservatório é um projeto muito grande que vai trazer muito dinheiro, a prefeita nega parar com esse projeto. Então o xerife aparece, mostrando uma coisa estranha pro Ward. Ele disse que o vizinho trouxe isso da propriedade dos Gardner. Parece que o vizinho conseguiu recolher diversos animais que sofreram queimaduras de radiação. Então o Ward fica muito em alerta. Ele e o xerife vão correndo para a propriedade dos Gardner. Enquanto isso, o Benny e a Lavínia, eles tentam fugir usando um cavalo que tem ali na propriedade. Só que esse cavalo também fica muito assustado, acaba fugindo sem eles, sem saber o que fazer. E pensando em um novo plano, o Benny acaba escutando os latidos do Sam, o seu cachorro. Ele fica desesperado procurando, percebe que esse latido vem de dentro do poço e numa atitude muito burra, ele entra dentro desse poço. E obviamente ele é atingido pela energia estranha e também acaba sendo finalizado. Lembra que o Nathan
tava com um comportamento explosivo e tava com uma alergia no seu braço, essa situação piora bastante no decorrer do filme. Cada vez ele vai ficando mais doido, ele começa a ter ilusões, falando sozinho, ou às vezes falando com o pai dele, como se o pai dele estivesse ali, e a alergia piora, ele vai cada vez mais perdendo o controle. Então nesse momento onde o Benny é finalizado, a Lavínia entra em desespero e o Nathan aparece agarrando ela e falando que a família tem que se manter unida. Ele pega a Lavínia e arrasta ela até o sótão, onde a gente vê que ele não conseguiu finalizar aquela criatura que a sua esposa e seu filho se tornaram. Então agora ele prende a Lavínia ali junto com esse monstro e fala que a Lavínia tem que dar um jeito de alimentar a mãe dela. A criatura ataca a Lavínia e ela começa a gritar bem no momento aonde o Ward e o xerife vão aparecer na propriedade. E eles percebem que tudo ali tá muito estranho, porque tá tudo roxo, a propriedade tá meio silenciosa. O Nathan tá com um comportamento bizarro, parece que ele não tá ali, parece que ele tá vendo fantasma, e eles ouvem o grito da Lavínia e sobem correndo lá pro sótão pra conseguir salvar ela. Então eles abrem a porta, o xerife aponta a arma, só que ele fica paralisado vendo aquela criatura atacando a Lavínia. Em um momento de suspense, a gente ouve um tiro, então o Nathan aparece ali e finalmente consegue finalizar aquele monstro. O Ward pega a Lavínia e desce com ela nos braços tentando levar ela embora, só que nesse momento o Nathan tem ali um ponto de sobriedade e aponta sua arma pro poço. Só que o xerife olha aquilo de um ângulo diferente e acha que ele tá tentando matar o Ward. O xerife atira no Nathan antes mesmo do Nathan conseguir fazer qualquer coisa. Lavínia fica ali com o corpo de seu pai, enquanto o Ward e o xerife vão atrás do Ezra pra tentar salvar ele. Só que chegando lá, é tarde demais. A gente encontra o Ezra já em decomposição, tipo, só o crânio dele ali, é um negócio bem feio, e eles resolvem voltar pra finalmente ir embora. Só que no meio do caminho, o xerife ele é atacado por um galho de árvore, puxa ele pra cima e acaba o capturando. E eu vou falar que isso é uma coisa meio engraçada no filme, quebra um pouco essa situação de tensão que a gente tá vendo, né? Imagina, o galho de árvore puxando o cara pra cima. É uma coisa que é uma pitadinha de humor que dá uma aliviada nessa sequência que é bem tensa. O Ward sai correndo e reencontra Lavínia, que parece estar meio possuída pela influência da cor. Ele olha nos olhos dela, ela já tá parecendo uma bruxa ali incandescente, e uma visão é revelada pro Ward, aonde ele consegue ver basicamente a verdadeira forma da cor e o planeta de onde ela veio. É uma visão bastante psicodélica. A gente vê que a cor veio de um planeta que é totalmente roxo, tem vários tentáculos ou coisas se movendo pelo solo, e a gente vê também um grande altar no centro desse planeta alinhado com o sol. Não dá pra entender muito bem o que isso significa, a gente só consegue compreender que é uma visão perturbadora que vai afetar muito a mente do Ward. Então, um grande furacão de energia começa a exalar de dentro do poço e se ligar com o universo, com o céu. O Ward, desesperado, corre pra dentro da casa dos Gardeners, onde ele é atacado uma última vez pelo Nathan, mas consegue se livrar e ele entra num porão, onde a situação começa a ficar muito crítica lá fora. Então a gente vê a luz explodindo, muito barulho e a cena corta. Algum tempo depois, o Ward consegue sair desse porão e lá fora tudo é cinzas. Parece que tudo foi destruído e a cor finalmente desapareceu, deixando apenas um rastro de destruição naquela antiga propriedade. Algum tempo no futuro, nós vemos o Ward velho, em cima de um reservatório, refletindo sobre aqueles dias estranhos que aconteceram naquele local. Ele nunca superou aquele trauma, e a gente percebe que, assim como no começo do filme que tem uma cena narrada, essa cena no final também é narrada, revelando que o Ward Phillips é o principal narrador dessa história. E é assim que A Cor que Caiu do Espaço acaba. A Cor que Caiu do Espaço é um dos contos mais memoráveis do horror cósmico. Aqui, a ameaça é uma simples cor, que acaba contaminando o ambiente e a mente das pessoas, misturando fascínio, beleza e horror. Particularmente, eu gosto bastante da proposta desse filme e também da maneira como ele foi executado, porque, como eu disse anteriormente, no conto, a cor é uma coisa indescritível, e como a gente tá falando de cinema, inevitavelmente o filme tem que mostrar essa cor. Então, ele faz isso de um jeito bonito. A gente acompanha no filme inteiro uma cor muito bonita se espalhando, a influência dela se espalhando
afetando as comunicações, afetando ali a mente das pessoas, causando ilusões e principalmente afetando o ambiente. Então a gente acompanha aos poucos o quintal da família Gardner se tornando um local contaminado, um local radioativo. E isso é bonito. Como eu falei, rosas começam a aparecer, as árvores o musgo das árvores começa a ficar roxo. Então é uma coisa que você acha isso bonito, só que você vai ficando muito preocupado porque as pessoas começam a ficar totalmente loucas. Eu realmente achei muito legal como o filme aborda isso, como que ele pega essa ideia e consegue transcrever ela, e também como a gente tem uma sensação de que essa cor tem uma consciência. Então ele consegue realmente trazer pra gente um ser alienígena, uma cor que é muito difícil de entender, que a gente entende como uma radiação, uma ilusão cromática, só que isso pensa, isso não pensa, de onde que isso veio, que processo é esse que tá acontecendo. Então ele deixa você bastante intrigado com tudo que você tá vendo e não responde todas as perguntas, o que eu achei bem positivo no filme. Os personagens são um ponto bastante positivo pra mim também. É legal acompanhar a investigação que o Ward vai fazendo, e é legal acompanhar uma família normal, e com certeza ter o carisma do Nicolas Cage aqui combina bastante com esse personagem, porque ele é bastante excêntrico. Então ele traz um tom de humor bem bacana pro filme, porque vai contrastar com as situações tensas e o filme vai ficar mais leve, bem mais gostoso de assistir. Infelizmente, A Cor que Caiu do Espaço foi um fracasso de bilheteria, não conseguindo nem pagar os custos do filme. Sua produção foi de cerca de 6 milhões de dólares e o filme arrecadou apenas 1 milhão. Apesar disso, a sua recepção foi muito boa, com 86% de aprovação da crítica e 82% de aprovação do público, de acordo com o Rotten Tomatoes. E como o horror cósmico é uma coisa bastante difícil de adaptar, e o filme consegue fazer isso de uma forma interessante, eu vou dar pra Cor que Caiu do Espaço de 2019 4 estrelas, e eu com certeza recomendo esse filme. Recomendo principalmente porque eu já assisti umas 5 vezes antes de assistir pra gravar esse vídeo. Então é um filme que eu gostei bastante, eu já assisti com meu pai, eu já assisti sozinho, então é um filme que é legal pra assistir com a família também. Ele é interessante, como eu disse, o Nicolas Cage é carismático, então com certeza é um filme que é bem recomendado pra você assistir. Então é isso, galera, a sessão pós-crédito fica por aqui. Eu tô bastante feliz com o rumo que o canal tá seguindo e o quanto vocês estão comentando e gostando dos meus vídeos, então muito obrigado. E comenta aqui embaixo, o que você faria se um objeto alienígena caísse no quintal de sua casa, exalando uma cor indescritível? E pelo amor de Deus, não me fala que você chegaria lá e tocaria nele sem proteção nenhuma. Vídeo finalizado.